Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Let's get started. Drive safe. Let's get started. Drive safe. Recuerde que cualquier mes es bueno para ahorrar comprando en Tampico. En Almacenes Tampico siempre las mejores ofertas. Abrimos domingos y feriados. Tampico, muy cerca de usted para servirle mejor. Carrera 10ª, calle 11. Avenida Jiménez, carrera 13, 20 de julio, Chapinero y Zipaquirá. En Tampico siempre más barato. En Radio 1, las noticias de 1. El primer noticiero popular del FM. Exit right. Presentamos a esta hora la noticia más importante destacadas por Radio 1. La primera tiene que ver con lo que ocurrió durante las horas de la noche de este domingo en Ciudad Bolívar. Una mujer fue arrollada por un vehículo de aceite y también por un tractocamión. En medio de un congestionamiento vehicular realizaron la diligencia. Otro hecho ocurrió en el sector de Valle de Chapán, en la localidad de Usme, donde un hombre fue asesinado a bala. Una patrulla de la policía le llevaron a un centro hospitalario, pero ya no había nada que hacer. Finalmente les contamos que una mujer se suicidó lanzándose del tercer piso de su vivienda del sector de Jerusalén en la localidad de Ciudad Bolívar. No olviden, de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana, las noticias de Radio 1. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM.
En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. Y a través de Twitter en @BlueRadioCo. Blue Radio, la nueva alternativa. Pero tú no dominas 100% el inglés todavía. O sea, es que yo... Pégate el micrófono porque... Yo soy de Medellín. Ok, Mira que escribe. muy bien. Yo soy de Medellín. Nosotros, los paisas, que es como nos llaman a los de Medellín, tenemos un acento muy marcado. Entonces, cuando yo hablo en inglés, yo hablo con mi acento paisa. O sea, por ejemplo, yo me tiré de ese avión en Dubái y yo veía el video cuando aterricé y yo en el video dije, oh my god, this is so amazing, I am super happy, wow. Y yo decía, pero yo por qué tengo que hablar así en inglés, o sea, la gente no me va a tomar en serio, pero no lo puedo cambiar, yo hablo así. Y en realidad yo lo que quería era tener la oportunidad de expresarme. Claro. Yo puedo tener una conversación, yo me puedo defender en una conversación, yo puedo hablar en inglés, yo no lo hablo a la perfección, todavía me veo películas, que hay cosas que entiendo, cosas que no, pero me siento bien donde estoy. ¿Sí me entiendes? Ya tengo ganas de aprender otro idioma, quiero aprender a hablar portugués. ¿También? Sí, eso Nice. me llama mucho la atención. Vamos a ver cómo me va, pero pues ya me escucharás hablando portugués con mi acento de Medellín. Te contaré cómo me va. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. Uma decisão da Vara da Infância e Juventude de Florianópolis determinou que plataformas e redes sociais adotem medidas para proibir a disseminação de conteúdos que expõem e identificam os adolescentes supostamente envolvidos no caso da morte do cão Orelha, na Praia Brava, na capital de Santa Catarina. A decisão liminar determina que a empresa Meta, dona de marcas como Instagram e Facebook, deve excluir postagens e comentários que identifiquem os jovens, além de pedir a republicação desses conteúdos. Na decisão, o juiz argumenta que a retirada de divulgação de conteúdos que identifiquem os jovens atende à proteção a adolescentes prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. As empresas têm 24 horas para excluir as postagens e comentários de contas listadas no processo com elementos que permitam a identificação, seja pelo nome, apelido, parentesco, residência ou fotos e vídeos. Lucas Pacheco para BNews. Cuando la luciérnaga escucha, encuentra un oasis de alegría, porque en ella muchas noticias se mezclan con humor y también tiene un toque diferente de actualidad y de genialidad. Es la mezcla exacta de lo que tú quieres y debes escuchar. Caracol Radio, La Luciérnaga. Dear passengers, our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break.
Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Ya no sé qué decir. Me robaste un beso, que te enamores y no te bajes. Déjame robarte un beso. ¿Ya? A ver, empezamos. ¿Cómo te llamas? Raquel. ¿De dónde eres, Raquel? De Madrid. Madrileña. ¿Estás soltera o con novio? Con novio. ¿Esa relación qué tal es? ¿Cómo la consideras? Pues perfecta. Perfecta. Un hombre a ti para que te entre por los ojos, más o menos, ¿cómo tiene que ser físicamente? Pues alto, moreno. Gracias. ¿Rubio no te gusta? Rubio no. ¿Nunca te ha gustado? No. ¿Te gustan más mayores que tú? ¿De tu edad? ¿Cómo te gustan? De mi edad o más mayores. ¿Cuál es tu límite, tu rango de edad? Pues 1 año o 2 más mayores. ¿Tú cómo te consideras en el amor? ¿Una chica pasiva o dominante? Pasiva. Pasiva. ¿Y los hombres cómo te gusta que sean contigo? ¿Pasivos o dominantes? ¿Pero en qué sentido? O sea, en la relación, por ejemplo. No sé, 50-50. ¿Término medio, digamos? Sí, término. ¿Estás de acuerdo en hacerlo en la primera cita o no? No. ¿Nunca la primera? Nunca. ¿Lo ideal para ti cuál sería? ¿La segunda, la tercera? ¿Qué es lo ideal para ti? Pues cuando ya os conozcáis bien y cuando queráis los dos. Cuando hay química, ¿te refieres? Sí. ¿Alguna parte de tu cuerpo que te guste más? Mi pelo. ¿El pelo? ¿Por qué te gusta tu pelo? Porque es largo y bonito. ¿Te gusta cómo es tu pelo, no? En general. Sí. ¿Y algo que le atraiga más a los chicos de ti? La cara, creo. ¿La cara en general, en conjunto? Sí. ¿O algo que destaques? Ojos, labios, nariz. Ojos, no sé. Nunca Vale, a ver un poquito más a la cámara para que se vea ahí. Estamos un poquito lejos. A ver, una sonrisa ahí para los chicos. Vale, perfecto. Vente un poquito más aquí. ¿Estamos con? Lee. ¿De dónde eres, Lee? Soy filipina. ¿Cuántos años tienes? ¿How years old? 30. ¿Soltera o con novio? Con novio. Vale, ¿cuánto tiempo llevas ya con tu novio? 2. 2 años. ¿Los hombres cómo te gustan físicamente? His smile. ¿La sonrisa? Sí. ¿La sonrisa cómo te gusta? Que tenga bonita sonrisa. Sí. ¿Y qué más? His skin color. ¿De qué color? Sí. ¿Piel de qué color? Sí, piel. ¿Como tu color? Sí. ¿Moreno? Moreno. ¿Te gustan los chicos morenos? ¿Y rubios, no? Sí. ¿Rubios también? Me gusta chico moreno. ¿Solo moreno? Sí. Vale. ¿Alguna nacionalidad que te guste de los chicos? ¿Qué nacionalidad te gusta? No lo sé. Puede ser español, puede ser de Latinoamérica, de, no sé, ¿qué te gustan a ti? ¿Europeos? Vale, Latinoamérica. ¿Te gustan Latinoamérica? Sí. ¿De qué parte de Latinoamérica te gustan los chicos? Their accent, how do you say it in Spanish? I don't know. Sí, dime. Sí. ¿Qué nombre? Acento. El acento. Sí. Vale, pero ¿qué país de Latinoamérica te gusta? Argentina, Colombia, Brasil.
es? ¿De qué país? Mi novio es in Hawaii. Ah, de Hawái. Sí, mi nombre es filipino also. ¿Tu novio es filipino? Sí, sí. Ah, ¿y has estado, por ejemplo, tú con algún chico de Latinoamérica? ¿Has tenido tu relación con un chico de Latinoamérica? No. ¿No, ninguno? No, ninguno. ¿Pero te gustaría probar algún día? Sí. Maybe. Maybe. ¿A ti qué parte de tu cuerpo te gusta más? Of the boys, yeah. A ti, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? Mine? Yes. I don't know. My eyes? ¿Los ojos? ¿Por qué? ¿Por qué los ojos? No lo sé. But I like my eyes. ¿Te gustan tus ojos? Vale. ¿Y alguna parte que les atraiga más a los hombres de ti? I don't know. How to say it? The legs. Ah, las piernas. Yeah. ¿Por qué las piernas? It's huge. Beautiful legs. Vale. Eso era. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido pues? ¿Cuándo invitar a parchar a Miami con el Fercho? Con Sky y yo invito a amiguitas pues amor, no se me pierda tanto. ¡Mua! Mero lindo. Mero lindo. ¿Sabías que a nivel internacional el acento paisa es uno de los más seductores? Sí, eso dicen. Entonces vamos a explicarle a todas esas personas algunas palabras de la cultura antioqueña. Por ejemplo, ¿qué significa nea? Nea es alguien muy valija. Nea es como un gamín. Nea es como, pues como un pelado así como ñarria, como, ¿sí me entiendes? Como la neita, sí, se distingue por su estilo de vestir, como caminan. Nea, no, nea es cualquier persona. O sea, ¿tú serías una nea? Bueno, no, depende. No, pues que dices cualquier persona, entonces tú serías una nea. No le podría decir nea a cualquier persona. Estamos con la nea de Dana. Nea, puede ser como amigo, o meranea. Sí. Pues como... ¿Meranea es qué? ¿Mero amigo? No, meranea es como alguien ya muy mañé. ¿Qué es mañé? Es como alguien... No. ¿Meranea? Sí. Mañé. ¿Qué significa mañé? Alguien muy guiso. Ok, alguien mañé es alguien muy guiso. ¿Qué es guiso? No, es que no, ahí sí no sabría explicar, no, ¿qué es O sea, guiso? ¿tú eres guisa? Una persona, no ¿Es algo malo? Sí, es como una persona que no tiene flow, no tiene como... ¿Qué significa parce? Parcero, vamos por allá a hacer un robo, ¿o qué? Parce es una manera para llamar a un amigo. No, parce es como amigo. Sí. Ok, entonces si yo tengo un amigo, ¿le puedo decir parce? Sí, parce es como compañero en un lenguaje más relajado. ¿Tú consideras a tu novio tu amigo? No tengo novio, pero si tuviera tal vez. ¿Le dirías parce a tu novio? Sí, me ha pasado. Y se enojan, es como que porque me dice parce. ¿Qué significa sisas? Sisas es una forma de afirmar algo con mucha vehemencia, pero de forma muy relajada. ¿Cómo lo...? Sí, sí, ya. Ah, así. ok. ¿Qué significa chimba? Chimba es algo exageradamente bueno, bonito, bacano, chévere. No sé, uno dice chimba cuando se refiere a algo genial. Si yo digo que esto es una chimbada, ¿es porque es muy genial? Ah, ok, es que depende del contexto también. Cambia mucho. Cambia mucho el contexto. Cuando digo que algo es muy chimba es porque algo es muy bueno, o que es una chimbada es porque no Dear es nada. passengers, Si yo digo... our driver announced a 30-minute break. Please continue its trip in 5 minutes. Please take your seats.
Algo es una chimbita. ¿Es algo bueno pero chiquitico o qué? No, no necesariamente chiquitico. Ay, es que sí, tiene muchos... ¿Usted se considera chimba? Claro que sí. ¿Y usted también? ¿Yo soy chimba? Sí, porque vea cómo está vestido. Bueno, la chimba. ¿Qué significa chimba? Chimba es muchas cosas, chimba es todo. Puede ser lo mejor o lo peor. Por ejemplo, una chimbita es una vieja muy mamacita. Ah. Que chimba es algo muy bacano. O, uy, no, la chimba es como que gonorrea. ¿Qué gonorrea es para referirse a algo malo? Y también para referirse a algo bueno. Por ejemplo, no sé, uno de termo y dice, uy, qué gonorrea de termo tan chimba. Ok. ¿Hay otras enfermedades infecciosas que utilicen para referirse que algo es bueno? Como, miren ese SIDA tan bacano. No. ¿Gonorrea? ¿Por qué se dicen gonorrea? ¿Qué problema tienen con esa enfermedad? ¿Aquí sufre mucho la gente de gonorrea en Medellín? No, bueno, no sé. Quisiera que no. Pero es como, es que todo es gonorrea. Ay, qué gonorrea. ¿Qué significa qué gonorrea? No, que es lo peor. Ok. Como, no, hoy toca clase hasta las 8. Uy, no, qué gonorrea. ¿Cuál es la palabra paisa que más usas? Gonorrea. ¿Por qué? Porque literalmente se aplica para todo, para lo bueno, que gonorrea, hay gono, que gono, hay gono, es que es una ¿Literalmente gonorrea? Literalmente gonorrea. O sea, en Medellín todo el mundo tiene gonorrea. No, que yo sepa. ¿Qué significa pirobo? Pirobo. Un bobo de esos de por ahí. Piro podría ser un insulto, pero aquí también lo utilizamos para referirnos, no sé, entre amigos de mucha confianza. Entonces es como otra manera de llamarlos. Ok, entonces tú eres una piroba. Pues, una amiga de confianza. Úsalo en una frase. Bueno, o sea, hacer un pirobo haciendo trabajos no ayuda. Cuando yo te digo la palabra pirobo, ¿se te viene alguien en la mente? Por supuesto que sí. Obviamente. Obviamente. Y no me pregunte quién, pero obvio. ¿Qué significa tener un flete? Ah, un fletecito es como el... ¿Por qué siempre le dice diminutivo, tener un flete? Porque fletecito suena como más tierno. El flete es como con el que uno sale... ¿El novio? No, con el que uno sale sin tener nada serio. Un crush. Tener a alguien que le gusta. Alguien. ¿Por qué le dicen tener un flete? No sé de pronto de dónde venga flete, pero sí es básicamente alguien que le gusta, le llama la atención. O sea, tener un flete es tener un crush. Sí. ¿Alguna vez has sido el flete de alguien? Sí. ¿Tienes un flete? Sí, tengo un flete. ¿Qué significa tener un flete? Tener un flete. Un flete no es como un culito. ¿Tú tienes un flete ahí atrás? No, pero no me Fletecito, ay, baby, ¿cómo te explico? Es como con alguien que usted está charlando, pero no es oficial. Entonces tú puedes tener muchos fletecitos. O sea, como un amigo. Sí, no, o sea, son amigos, pero más. Amigos, pero besito por aquí, cojita por allá, manotazo, todo. Como un amigo con derechos. Sí, como algo así. ¿Y por qué no le dicen amigo con derecho y por qué prefieren decirle fletecito? Porque suena más chimbita. Tener un flete es tener a alguien con el que usted se roba, que es robarse, con el que usted se mete, se lo besa, otras cositas más allá, que no podemos explicar acá, pero sí. No, dale, explícala. Sí, pasión. Pasión, compresión, ternura. Sí. Pero, mucho sexo. Pero no es alguien formal, sino que es un fletecito. ¿Tienes flete? No, me dejaron hasta pasar. ¿Eras el flete de alguien? Tampoco, llevamos 2 años. ¿Qué significa tirar caja? Tirar caja, reírse. Pues, pero así, hacer abdominales, uno riéndose. Así. O sea, tú haces te ríes mientras haces abdominales.
caja, no jodas. ¿Por qué dicen tirar caja y no reírse? Porque no tira más caja diciendo así. ¿Y qué se le dice tirar caja y no reír? Porque somos paisas y así se dice en la paisa. Pero ¿sabes dónde viene, no? No. O sea, de pronto tus abuelos cogían una caja y se la tiraban y les daba risa, ¿o qué? No sé realmente de dónde viene. Sé que tirar caja es reír. Tirar caja. ¿Qué es tirar caja? Reírse mucho. Ah, qué caja. Ok. Sí, obvio. ¿Por qué le dicen tirar caja? Marica, no sé, qué pregunta tan existencial. Me colocaste a pensar. No tengo idea. ¿Por qué tirar caja? No sé. De pronto nuestros antepasados cogían, se reunían en cajas y se las tiraban el uno al otro. No sé. Pues sus antepasados. Pero es que eso ya es como, pues, muy cultural. Todo el mundo sabe qué significa, todo el mundo lo usa. Y uno es, qué caja, hasta por el celular yo copio qué caja, ni siquiera me río. El acento paisa es muy sexy a nivel internacional. ¿Qué le dices a las mujeres que te están viendo ahí, que son de otros países, así bien paisa, para conquistarlas? María, pues vengan a Medellín para que pasen bueno, que es una chimba. ¿Qué caja el fletecito del parcero de la esquina? Uy, sí, parce. Ayer vi a un man mero lindo. De pronto. Dile algo a los chicos que están viendo ahí, algo bien paisa para que se enamoren de tu acento. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido pues? Cuando invitar a parchar a Miami con el Fercho, con Sky, y yo invito a amiguitas pues mor, no se me pierda tanto. ¡Mua! Mero lindo. Mero lindo. Vea, Medellín es un lugar melo, donde hay pura gente mostra, mera linda, entonces se lo va a pasar bacano. Pues, ¿qué más, papacitos? Un saludo para todas las mamis, las chimbitas, regia siempre, los amo. Parceros, los invito a que visiten Medellín y nos hagamos un parche porque esto aquí es una chimba. ¡Bien! ¡Gracias! You have reached your destination.
Antena 1, a rádio online mais ouvida do Brasil. Acesse agora em antena1.com.br. Ahora, otra cosa rica de la Vascongada. Postre Sandy, como hecho en casa, pero mejor. Chocolate o vainilla, riquísimo. Fruta, patifrulla te espera, sabor sin barreras, sabor fascinante, solo lo tiene
patifru. Donde tú quieras, como lo tomes, siempre es patifru. Sabor sin barreras. Patifru, sabor sin barreras. Sabor sin... En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Hoje a gente vai conhecer a história de Desmond Doss, um soldado muito diferente. Ele participou de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, mas não tirou a vida de ninguém, pelo contrário. Ele foi um soldado de Deus. Ele foi a própria definição de herói. Ele foi pra guerra buscando a paz. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, meu primeiro contato com a história de Desmond Doss foi através do filme Até o Último Homem de 2016, filmaço, dirigido pelo Mel Gibson, né? Onde o Andrew Garfield faz o papel do Desmond Doss. Recomendo demais esse filme. Eu vi o filme na época e pensei, pô, não é possível que ele realmente tenha feito tudo isso. O Hollywood está exagerando, pensei assim, né? Eu fui atrás na internet da história verdadeira e descobri que o filme foi muito fiel aos fatos. Na verdade, tinha até alguns pontos que o filme tinha cortado, porque a galera achava que era mentira. O verdadeiro Desmond Doss recusou durante décadas que a história dele fosse pro cinema. Ele tinha muito medo de que exagerassem, sabe, de que fizessem sensacionalismo em cima. Ele só concordou com a garantia de que o filme seguiria os fatos do jeito que aconteceram. O resultado é um filme maravilhoso sobre um homem maravilhoso. Até o Último Homem recebeu 6 indicações pro Oscar, incluindo de melhor filme. Acabou levando só 2 categorias técnicas, né? Mixagem de som e edição. Achei injusto, achei pouco. Hoje é o dia que eu reconto pra vocês essa história. A história de um homem que confiou num poder maior para cumprir uma missão maior. Esse é o caso real de Desmond Doss. Só que antes de contar essa história, eu tenho um recado para vocês do nosso patrocinador do mercado Bitcoin. A gente está vivendo um mês perfeito para quem quer investir em Bitcoin. É o que a gente chama de outubro, né? Porque é um outubro que geralmente o Bitcoin começa a subir, valorizar. É uma oportunidade perfeita para quem quer começar a investir em Bitcoin, mas quem não sabe por onde começar. Eu mesmo, eu invisto em Bitcoin. Quem me acompanha sabe, né? Estou o tempo todo comprando Bitcoin, porque se eu depender do real... bicho, não dá, né? Quero nem imaginar isso. Ó, só pra vocês terem ideia, o real desvalorizou 50% nos últimos 10 anos em relação ao dólar. Isso é uma queda muito grande. E por onde que você pode investir também? No mercado Bitcoin. Pode confiar total, é uma plataforma totalmente regulamentada pelo Banco Central. E para você abrir sua conta leva menos de 5 minutos. E é de graça. Para novos clientes que investirem e movimentarem R$50 em ativos, o próprio mercado Bitcoin te retorna R$25 em crédito para usar como quiserem. Então, olha isso, cara. Essa campanha é por tempo limitado, aproveita. Então toca no link da descrição ou comentário fixado e abre a sua conta. De novo, oferta limitada. Aproveita essa oportunidade, galera. Deixei o QR Code aqui na tela para você escanear também. Corre e faz sua conta, é grátis. Senhor, por favor, me ajude a conseguir mais um. Eram essas as palavras nos lábios do Desmond Doss naqueles dias. Na linha de frente, sabe? No meio da fumaça, do cheiro de pólvora, debaixo de um céu cinzentado e sem esperança. Se esgueirando em cima de uma terra esburacada pela explosão de morteiros e granadas. Sob a mira do inimigo. Balas cruzando o tempo todo. E ainda assim, Desmond arrastou um companheiro ferido pelo campo de batalha. Dezenas de metros, dezenas de quilos. Um homem ferido gemendo de dor. Desmond Doss arrastou esse soldado para a salvação. A salvação era a beirada da colina. Um paredão praticamente vertical que levava lá para baixo, né, para onde estava o resto da unidade dele. 120 metros. O equivalente a um prédio de 40 andares. Desmond Doss improvisou um sistema de cordas, enrolou o soldado ferido da melhor maneira que podia numa maca médica. Era importante que o ferido não ficasse ainda mais machucado. Lentamente, né, com esforço, Desmond foi baixando o companheiro ferido pelo paredão até a segurança. Desmond viu o homem machucado chegando lá embaixo, sendo resgatado por outros médicos. Ele puxou a corda vazia de volta. Ele olhou para trás, para a zona mortal. Ainda devia ter outros lá, outros feridos precisando de ajuda. Desmond repetiu a prece. Senhor, por favor, me ajude a conseguir mais um. Ele repetiu a prece e voltou para procurar mais feridos. Desmond Thomas Doss nasceu em 7 de fevereiro de 1919, na cidade de Lynchburg, nos Estados Unidos. Ele era filho de um carpinteiro que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial e de uma dona de casa. Foi a mãe dele, a senhora Bertha Edward Doss, que criou os 3 filhos dentro dos ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles deviam respeitar o sabá e não trabalharem durante os sábados. Eles deviam praticar a não violência e eles deviam rejeitar o consumo de carne. No quarto do Desmond tinha um pôster com os 10 mandamentos e um deles marcou ele mais do que todos. Era o 6º mandamento: não matarás. Do lado do mandamento tinha uma ilustração marcante: Caim matando Abel, irmão matando irmão.
Aquela imagem nunca saiu da cabeça do Desmond Doss durante toda a vida dele. Essa verdade testaria o Desmond pela primeira vez dentro da própria casa dele. William Doss, o pai dele, tinha voltado da guerra como um homem atormentado. Foi na bebida que William Doss procurou algum alívio. Ele não encontrou. A bebida só piorava aquilo que o William sentia dentro de si mesmo. Esse lado ruim do William quase terminou numa tragédia. Foi uma discussão com o irmão dele. William puxou uma arma para matar o próprio irmão no meio da briga. Foi o Desmond, o filho, que desarmou o pai para poder salvar o tio. Faltou muito pouco para o sexto mandamento ser quebrado ali, naquele lar. Foi a coragem do Desmond que impediu isso. Daquele dia em diante, Desmond jurou que nunca mais iria encostar numa arma outra vez. Senhor, por favor, me ajude a conseguir mais um. É o dia 2 de maio de 1945. Do outro lado do mundo, a bandeira soviética está sendo levantada na sede do parlamento alemão. As forças nazistas se rendem nesse dia. Mas Desmond Doss está muito longe dali. Ele ainda está no campo de batalha. Ele ainda está na colina conhecida como Hacksaw Ridge. Ele não sabe que os alemães se renderam. Ele não sabe que está participando daquilo que vai ser conhecido como a Batalha de Okinawa, no fronte do Pacífico. Tudo que ele sabe é que tem gente ferida e ele precisa continuar ajudando. Isso ele sabe, ponto. A artilharia pesada do inimigo está varrendo o topo da colina. Os morteiros não param de cair ao redor dele. Desmond Doss olha em volta e não vê ninguém do lado dele. Não vê ninguém respondendo aos tiros. Ele é o último soldado americano de pé ali. Ele não carrega uma arma. Ele jurou não carregar uma arma. É nesse momento que ele vê outro ferido. Um homem no chão, ainda vivo. 200 metros da beirada da colina. Desmond vai até lá, faz os primeiros socorros e arrasta o homem de volta para a corda, enquanto os tiros buscam derrubar os dois. Ele está sendo alvejado por todos os lados. 2 dias depois, Desmond Doss ainda está lá em cima. Ele não desce. Ele encontra 4 soldados americanos que foram derrubados enquanto tentavam tomar uma caverna lotada de soldados japoneses. É muito arriscado ir até lá, mas ele vai. Desmond atravessa uma chuva de granadas sem se importar com a própria vida. Ele chega até onde os americanos estão, a cerca de 8 metros da posição inimiga. Ele praticamente podia ouvir o inimigo sussurrando. É isso. É uma distância em que o tiro seria certeiro. Bastaria um único tiro e tudo acabaria ali, né? No chão sujo de uma ilha esquecida, num país distante de casa. Desmond não se importa. Ele só tem a missão em mente. A missão que ele escolheu. Ele presta primeiros socorros aos 4 homens feridos. Desmond levanta o primeiro e arrasta para a borda da colina para descer esse homem pela beirada de 120 metros. Ele completa o serviço e retorna para a boca da caverna. 1, 2, 3 vezes, até que um por um ele consiga tirar todos os feridos dali em segurança. Em todas as idas, em todas as vindas, os japoneses tentaram derrubar ele, todas. Nenhum conseguiu. Como? O veterano Carl Bentley estava lá e muitas décadas depois ele deu o depoimento dele. Bentley disse o seguinte, abre aspas: era como se Deus estivesse com suas mãos nos ombros dele. É a única explicação que eu consigo dar. Naquele dia, Desmond Doss completou a sua peregrinação para a boca da caverna. Olhou de volta para o campo de batalha e repetiu a prece: Senhor, por favor, me ajude a conseguir mais um. Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, Desmond tinha 21 anos, trabalhava como carpinteiro num estaleiro. Os Estados Unidos entrou oficialmente na Segunda Guerra Mundial, iniciou um processo de recrutamento em massa de praticamente todo e qualquer jovem em idade militar. Todo e qualquer jovem. Desmond Doss era considerado trabalhador essencial justamente por causa do trabalho dele no estaleiro. Ele não seria convocado, ele não precisava se alistar. Ele sabia disso. E mesmo assim ele se apresentou na junta de alistamento. Desmond sentiu um dever moral de servir as Forças Armadas naquele momento. Mas como? Desmond jurou nunca pegar numa arma. A religião dele pregava a não violência. Ele não podia trabalhar aos sábados. Ele se alistou querendo ser médico. Jesus curava até mesmo nos sábados. Curar não era trabalho. Desmond Doss foi enviado para o campo de treinamento de Fort Jackson para se juntar à 77ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos. Ele era um rapaz magrelo, alto, de voz suave, que se recusava a pegar uma arma, que se recusava a treinar aos sábados. Ele foi instantaneamente hostilizado por todos, lógico. Oficiais, recrutas, companheiros de alojamento, todos eles odiaram Desmond Doss sem sequer conhecer ele direito. Muitos questionaram a honestidade dele. Acharam que ele era só um preguiçoso, alguém que não queria trabalhar pesado ou treinar como todo mundo ali. Muitos chegaram a jogar sapatos nele quando se ajoelhava para rezar. Os abusos foram se acumulando, a hostilidade era constante, mas Desmond não desistiu. Até que surgiu o capitão Jack Glover, e a coisa piorou ainda mais. Jack Glover estava determinado a expulsar o Desmond da unidade dele. Para o capitão Glover, aquele soldado era o elo fraco da unidade inteira. Era aquele que poderia colocar todo mundo em perigo. Como é que vai confiar num companheiro de batalha que não vai pegar em armas para te proteger no meio do tiroteio? Jack Glover tentou transferir Desmond de todas as armas possíveis. Tentou convencer o rapaz a desistir.
a pedir para sair. Muitas décadas depois, Glover relembrou uma das conversas dele. Desmond disse o seguinte, abre aspas, nunca duvide de minha coragem, pois estarei ao seu lado salvando vidas enquanto você tira vidas. Na época, Glover respondeu na lata, você nunca vai estar na porra do meu lado se você não pegar uma arma. Jack Glover levou Desmond pra corte marcial porque o rapaz desobedeceu a ordem de pegar um fuzil. Só que a lei estava do lado do Desmond Doss. Ele tinha um direito legal de servir as Forças Armadas e, ao mesmo tempo, ser leal às próprias convicções religiosas. O exército era obrigado a aceitar ele, era obrigado a encontrar um lugar para ele. E foi assim que Desmond conseguiu o que ele queria, ser treinado como médico de combate. E se ele quisesse não carregar armas, era um problema dele. Em seguida, Desmond foi enviado ao inferno. Senhor, por favor, me ajude a conseguir mais um. 5 de maio de 1945. Desmond Doss ainda estava no alto da colina Hawkshaw Ridge, na lama, na sujeira, na chuva, no odor da morte. Ele encontrou um oficial de artilharia ferido, exposto ao fogo inimigo e perdendo muito sangue. Desmond aplicou bandagens e arrastou o soldado até uma posição protegida. Não tinha condições de transportar aquele oficial naquele momento. Não do jeito que ele estava. Desmond aplicou plasma sanguíneo ali mesmo no meio do caos. O inimigo tentou neutralizar os dois com tiros de morteiro. Os dois fragmentos voavam ao redor deles o tempo todo, mas Desmond esperou até o oficial ter condições de ser retirado dali. Nesse mesmo dia, Desmond ainda rastejou até o soldado ferido, entre destroços e cadáveres apodrecidos. O cheiro era insuportável, a tensão era insuportável, mesmo assim ele foi. De novo ele aplicou primeiros socorros e voltou tudo rastejando, trazendo o soldado ferido com ele. Eles rastejaram por quase 100 metros até a borda da colina. De novo, Desmond Doss amarrou o soldado na maca e desceu a corda com a força dos músculos dele. 5 de maio de 1945 era um sábado. Os adventistas do sétimo dia preservam o sábado para orações e louvores, mas Jesus curou num sábado. Desmond Doss tinha um exemplo a seguir. Nesse sábado, Desmond Doss salvou dezenas de soldados num período de só 12 horas. Entre eles, estava o capitão Jack Glover, o mesmo capitão que tentou expulsar ele do exército de todas as formas possíveis. Jack Glover recebeu primeiros socorros, foi arrastado até a borda da colina e foi descido de corda pelas mãos do Desmond Doss. Quando aquele sábado terminou, Desmond olhou para trás e rezou mais uma vez. Senhor, por favor, me ajude a conseguir mais um. A 77ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos foi enviada para o fronte do Pacífico em 1944. E eles viram o combate desde o primeiro momento. E eles viram a coragem do Desmond Doss desde o primeiro momento. Nas batalhas de Leeds, nas Filipinas, todos viram Desmond correr por 90 metros debaixo do fogo de metralhadora para resgatar 2 soldados caídos. Um dos soldados já tinha morrido quando Desmond chegou lá. Ele pegou o sobrevivente e correu com ele de volta, carregando todo o peso do soldado ferido, sem ligar para ele mesmo. Desmond Doss demonstrou a mesma coragem na batalha seguinte, na batalha de Guam. Era o momento da guerra em que o exército japonês mirava de propósito nos médicos. O objetivo do inimigo era desestabilizar a moral dos inimigos, atacar onde mais doía. Desmond Doss estava praticamente correndo com um alvo nas costas. Mas ele nunca hesitou, ele nunca duvidou que conseguiria fazer o que ele precisava fazer. E os colegas dele perceberam isso. Aquele fracote do treinamento, aquele preguiçoso do treinamento, aquele covarde que não queria carregar armas, não era nada do que eles imaginaram. Desmond Doss foi condecorado por tudo que ele fez em Leeds e Guam, com 2 estrelas de bronze, uma para cada batalha. O nome dele passou a ser respeitado pelos colegas. Mas nada tinha preparado a 77ª Divisão de Infantaria para o que eles encontraram em Hawkshaw Ridge para ser evacuado. O médico precisava ser salvo. E mesmo assim, ele não desistiu. Desmond Doss abriu mão da maca para que outro soldado mais ferido do que ele fosse levado no lugar dele. Enquanto o outro homem estava sendo levado de maca, Desmond levou um tiro de um franco-atirador no braço esquerdo. Desmond fez primeiros socorros nele mesmo. Ele usou a coronha de um rifle como tipóia e se arrastou por 300 metros até o posto de atendimento médico. Desmond voltou para casa depois daquilo. Ele recebeu a medalha de honra, a mais alta homenagem das Forças Armadas dos Estados Unidos. Olha, nada do que eu contei aqui para vocês é um exagero, nada. Tá tudo registrado no documento histórico da recomendação para a medalha de honra dele. Essa medalha foi entregue pessoalmente pelo presidente Harry Truman. Truman apertou a mão do Desmond e disse para todo mundo ouvir: eu estou orgulhoso de você. Você realmente mereceu isso. Eu considero esse momento uma honra maior do que a honra de ser presidente. Olha, galera, narrar isso pra vocês é difícil, sabia? Eu tive que parar várias vezes pra me concentrar, pra não me emocionar.
Desmond Doss tentou retornar à vida, né, como carpinteiro, mas aquela última bala no braço esquerdo cobrou um preço muito alto. A guerra também trouxe um contágio de tuberculose para o Desmond. Depois de 5 anos e meio de tratamento, lutando contra a doença, Desmond terminou perdendo um pulmão e 5 costelas. Faltou muito pouco para a doença completar o que nem todas as forças inimigas tinham conseguido. Mas Desmond Doss permaneceu de pé. Ele não podia mais trabalhar ou servir nas Forças Armadas, mas o legado dele ainda iria continuar. Desmond dedicou as décadas seguintes a 2 objetivos. O primeiro foi ajudar a igreja dele a prosperar e espalhar a palavra do Senhor. O segundo objetivo foi criar um filho, Desmond Doss Jr., nascido 1 ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Desmond Doss Jr. serviu como médico do exército, seguiu como bombeiro e terminou como paramédico. A vocação estava no sangue. Em 2006, quase 60 anos depois de vencer a tuberculose, o outro pulmão do Desmond Doss decidiu descansar. O herói de Hacksaw Ridge foi enterrado com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Chattanooga. Dizem que Deus dá suas batalhas mais difíceis a seus soldados mais fortes. Dizem também que é na guerra que a gente descobre o lado verdadeiro dos homens. Desmond Doss é a prova de que eles estão certos. E lembrando, o link para você fazer sua conta no mercado Bitcoin está aqui na tela, no comentário fixado e na descrição do vídeo. Aproveite essa oferta e comece a investir em Bitcoin. Obrigado por esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Já estou olhando os comentários em busca de sugestões para os próximos temas para a gente trazer aqui nesse canal. E é muito importante a sua inscrição para um canal que está começando, um canal difícil de criar conteúdo, difícil de pesquisa, difícil de edição. É tudo difícil para fazer isso, mas é tão gostoso, no final das contas é tão bacana ver o comentário de vocês. É indescritível. Então, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, que estão gostando, estão comentando e estão maratonando os nossos vídeos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! Le gusta, los alimenta, permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Dulce de leche, de chocolate, así. Vainilla. Permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Cuando la luciérnaga escucha, encuentra un oasis de alegría, porque en ella muchas noticias se mezclan con humor y también tiene un toque diferente de actualidad y de genialidad. Es la mezcla exacta de lo que tú quieres y debes escuchar. Caracol Radio, La Luciérnaga. Som automotivo de madrugada termina em morte no Parque Oeste Industrial em Goiânia. A vítima comemorava o aniversário e o alto volume da música teria irritado o vizinho acusado pelo assassinato. A reportagem é de Giovanni Azara. O corpo do jovem empresário foi velado aqui no cemitério Parque Memorial na saída... Não fica na porta da minha casa. Não fica na porta da minha casa. Não fica na porta da minha casa. Não fica. Nem você, nem você, nem você. Não fica. Você fumou não? Não fica. Não fica, pelo amor de Deus. Cadê o revólver? Não, cadê o revólver? Cadê o revólver? Pode filmar, cadê o revólver? Ei, Gilberto, fica na porta da minha casa, pelo amor de Deus. Só fala que você filmou a gente. Você na porta da minha casa. Não fica. Rua é pública, meu amigo. Não é a porta da minha casa, não. É pública. Não, tira a mão de mim. Não, tira a mão de mim. Tira vocês. Gilberto, não. Você filmou a gente, vocês vão atrás. Filmou a gente. Para. Vai não, Gil. Para. Goiânia. Muito abalados, os familiares não quiseram gravar entrevistas e também não autorizaram imagens do velório. Nas redes sociais, a emoção tomou conta dos amigos e internautas. Yuri tinha completado o aniversário na última sexta-feira. No dia do aniversário, o empresário que trabalhava com bebidas postou uma foto na internet para comemorar, além de um texto onde agradecia a Deus, aos familiares e amigos pelo apoio aos projetos dele.
Nos comentários, várias mensagens lamentando a morte. Yuri foi morto por volta de 4h30 da manhã desta terça-feira no setor Parque Oeste Industrial. O acusado é o vizinho do rapaz, Raimundo Ferreira dos Santos Filho. De acordo com a polícia, ele confessou a autoria do crime, relatando que Yuri teria chegado por volta de 4 horas da madrugada com som automotivo em alto volume, o que teria irritado Raimundo, dando início a uma discussão. O homem diz que Yuri teria feito ameaças a ele e depois pulado um muro, entrando na residência dele. Teria sido nessa hora que a vítima foi esfaqueada. O acusado fugiu, mas a polícia chegou até onde ele estava escondido e efetuou a prisão. Vamos falar agora com a repórter Natália Mendonça, que tem novidades sobre esse crime no setor Parque Oeste Industrial em Goiânia. Esta es tu señal. 95.7. Estaremos ok contigo. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en BlueRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. Y a través de Twitter en @BlueRadioCo. Blue Radio, la nueva alternativa. Polícia perto de concluir um inquérito que terminou com 4 mortos por causa de uma disputa de terra. Os caras se mataram por causa de terra. Quem narra a reportagem é o Felipe Garrafa, aqui na tela da Band. Me ajuda aí, meu amigo Claudinho. Os caras matam por causa de herança, matam por causa de dinheiro que acho que é dele, não é do irmão. Tá na Bíblia, né? Já desde a Bíblia que os caras se matam, mesmo entre família. Vamos ver o Felipe Garrafa, traz a reportagem agora e o Claudinho põe na tela do Brasil, gente. Me ajuda aí, ô gigante. Uma tragédia por causa da disputa de terras. Os O que você vai fazer com ele? Vai matar ele? Pra que eu vou matar? Eu vou matar um cachorro. Que cachorro? E tu é o quê? Eu sou um homem de negócio. Você é um mais vagabundo ainda. Por que você me chama de vagabundo? É porque eu tô olhando a tua cara, você é safado. Por quê? Eu enganei alguém? Você tem prova que eu enganei alguém? Não sei. Eu tô tocando fogo. Você tá errado, você não pode tocar fogo aqui na terra. Tu não pode tocar fogo em porra nenhuma, caralho. Tu não pode tocar fogo em nada. Nossa, rapaz. Como que não pode? O terreno é meu. Onde que é teu? Aqui o terreno. Eu não sou de porra nenhuma, não tem nota de porra nenhuma. Eu tenho um documento. Não tem documento de porra nenhuma. Bora fazer negócio. Fazer negócio com o terreno que não é teu. Quer vender o terreno 2 vezes? Não sabe de nada. Não sabe de alguma coisa? Eu não sei nem quem tu é, caralho. Não sabe, eu quero saber de ti. Eu também não quero. Ai, te fala, tu tá me chamando de porra, caralho. Não! Faz isso, caralho! Caralho, não faz isso, porra! Vídeos mostram como um tiroteio aconteceu. Um casal que estava acompanhado de um amigo se aproxima dos agricultores e inicia uma discussão. Este é Cláudio Silvestre, um comerciante da região que luta por terras em Bom Jesus do Sul, no Paraná. Toda a cena é gravada pela esposa dele. Vocês vão tudo pra cadeia, Vamos pra cadeia, vamos passar aqui.
O comerciante desce da caminhonete e continua a discussão. O agricultor, Francisco Bini, assiste e fica ao lado. O casal acusa Francisco, o genro e um funcionário dele de estarem armados. O senhor está armado, quero mostrar pra polícia. O senhor está armado, quero mostrar pra polícia. Você? Ah, você tá armado? Você tá armado? Você tá armado? Chama a polícia. Chama a polícia. Vamos revistar esses caras. Vamos revistar. Tá armado, esse aqui tá armado. Chama a polícia. Com arma invadindo o carro dos outros. Chama a polícia. Nós respeitemos a polícia, mas respeita nós. Chama a polícia. Só tô filmando, tô falando. Não fala pra nós, mal. Logo que o agricultor se aproxima da estrada, Cláudio Silvestre saca uma arma e atira. Chama a polícia. O agricultor teria plantado soja no terreno e o comerciante, ao ficar sabendo da plantação, resolveu tirar satisfações. Ambos se diziam proprietários daquela terra. A área envolvida está em processo de inventário. O delegado responsável pelo caso, Emerson Ferreira, diz que as duas famílias discutiam a posse judicialmente. As pessoas tinham adquirido a mesma terra e por isso se achavam proprietárias. Porém, o caso já havia sido judicializado, o Poder Judiciário já estava ciente, já estava analisando. Ao todo, a Polícia Civil contabilizou 32 disparos. 2 pessoas de cada lado da disputa foram mortas no tiroteio. O agricultor e o genro dele prestaram depoimento e admitiram que efetuaram os disparos, mas vão responder o processo em liberdade porque já havia passado o prazo para a prisão em flagrante. Além disso, a Polícia Civil aguarda as perícias para aí sim concluir o inquérito. Recuerde que cualquier mes es bueno para ahorrar comprando en Tampico. En Almacenes Tampico siempre las mejores ofertas. Abrimos domingos y feriados. Tampico, muy cerca de usted para servirle mejor. Carrera 10ª, calle 11. Avenida Jiménez, carrera 13, 20 de julio, Chapinero y Zipaquirá. En Tampico siempre más barato. En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así y tú te pones seria, pero ¿qué hago, güey? Yo sé que tú me dices porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así y tú te pones seria, pero ¿qué hago, güey? Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue a déjame robarte un beso que te enamore y no te va a ver. Déjame robarte un beso que me llegue.
Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Quanto tempo você precisaria para entrar para a história? Anos? Décadas? Uma vida inteira? Bom, no caso real de hoje você vai conhecer um homem que precisou de só 3 anos para virar uma lenda que aterrorizou os caras mais brutais da época dele. Ele virou o pirata mais temido e mais rico da história. O nome dele inspirou canções, mitos, filmes, mas ele era muito mais do que só um bandido. Ele tinha o próprio código, as próprias regras e fez o próprio destino. Com vocês a trajetória crua e real do pirata Barba Negra. Drive safe. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, hoje a gente viaja para a era de ouro da pirataria. Uma época violenta, cheia de incertezas, né? Com viagens e batalhas que só o oceano testemunhou. Mas nesse cenário caótico e perigoso, um nome se sobressaiu. Um nome inventado, envolto numa atmosfera infernal. Tudo isso era de propósito. Uma lenda viva navegava pelo Caribe e o Oceano Atlântico. Mas, para além do mito, existia um homem que tomou o leme da própria vida e fez o que ele quis na própria história. Ele nasceu com um nome comum, né? Como uma pessoa qualquer numa cidade portuária na Inglaterra, no final do século XVII. Essa história quase tem cheiro de mar e de pólvora, e ela é prova de que histórias de pirataria não são só invenção de cinema. E a vida real pode ter sido tão ou mais impressionante do que os filmes, livros e parques temáticos poderiam imaginar. Então, se você tiver coragem, pode embarcar, que esse navio tem o destino certo. A história verdadeira do pirata Barba Negra. Antes de a gente começar, queria convidar vocês a se inscreverem nesse canal. É um canal que a gente está começando hoje, é um projeto audacioso, corajoso, porque muda meu estilo de ser, porque eu quero trazer uma coisa mais com pace devagar. São histórias reais, sob a perspectiva de pessoas que viveram aquelas histórias, entende? Sobre um ângulo que vocês nunca viram em nenhum lugar do YouTube. Que a gente realmente procurou para ver se tinha alguma coisa parecida e não tem. Então convido você a se inscrever, ou pelo menos assistir esse vídeo. Se você gostar, se inscrever nesse canal. Vamos lá. Bom, os livros chamam ele de Edward Teach, às vezes Edward Teach. Esse era o nome do que viria a ser o pirata mais famoso e mais temido da história, Barba Negra. As assinaturas variam com o tempo, né? Os escritores se confundem, mas o período aponta para o nascimento de um menino por volta de 1680 em Bristol, na Inglaterra. Nessa época, a Inglaterra comandava as colônias da América. Os Estados Unidos ainda estavam longe de existir como um país. O Oceano Atlântico era cortado por centenas de navios com todo tipo de mercadoria preciosa, de produtos agrícolas, especiarias, ouro, pedras preciosas do Novo Mundo e escravos. As embarcações mais cobiçadas do mundo cruzavam o Atlântico entre a África, as Américas e a Europa. E o mercado fervia, fazendo reis e comerciantes mais ricos do que nunca na história. Nesse contexto, a cidade de Bristol virou um importante porto internacional. E foi ali, naquela cidade, que Edward Teach provavelmente viveu no que foi a segunda maior cidade da Inglaterra. Não existem muitos relatos da infância dele, né? Não se registrou nada de muito notável nos anos iniciais daquela criança, que pode ter sido como qualquer outra. Mas ali, naquele menino invisível para o mundo, existia uma fagulha que ansiava por incendiar a história. Uma família que tinha algumas posses, né? Infância com brincadeiras comuns. Uma vida que parecia que nada de extraordinário iria aparecer no horizonte. Mas os anos foram passando e Edward Teach resolveu escrever o
próprio destino. A juventude chegou. Eduardo era um adulto jovem de 30 e poucos anos, acostumado com o barulho do mar. Ele saiu de Bristol e foi para Jamaica trabalhar como corsário. Ninguém poderia prever, mas o destino estava sendo selado ali. Aqui é bom delimitar a diferença entre corsário e pirata, né? O corsário é um sujeito que tem autorização para agir à margem da lei. O corsário é um mercenário que se alista ao serviço do rei para ajudar nos conflitos do mar, mas ele não é um oficial militar. Então ele navega, ataca as embarcações inimigas. Em troca, o corsário tem a permissão do rei de ficar com parte das riquezas dos navios que ele combateu. Parece um bom negócio para um jovem como Eduardo Leite. Era guerra de sucessão espanhola. O rei mandou a marinha contratar corsários e o Eduardo se alistou. Ele ficou entusiasmado quando assinou um contrato chamado Carta de Corso, que atestava que ele iria lutar ao lado da marinha britânica contra os inimigos espanhóis. No contrato tinha um acordo de que, como pagamento, o Eduardo poderia ficar com 80% de tudo que ele pudesse roubar dos espanhóis, entregando só 20% para o rei. Isso é bom demais para ser verdade. Ali Eduardo sentiu que um horizonte infinito se abria à frente dele. Ser libertado para lutar e roubar e ainda ficar com a maior parte do saque era a vida de aventura que ele sempre desejou, com o acréscimo de poder finalmente fazer fortuna. A guerra durou de 1701 a 1713 e o Eduardo se adaptou fácil à nova vida. O governo inglês deu permissão para atacar e saquear navios da Espanha e da França. E Eduardo Tate se sentia pleno como capitão corsário. Ele poderia viver essa vida para sempre. Mas em 1713, quando a guerra acabou, muitos dos caras que atuavam como corsários deixavam de ter esse meio de ganhar vida, e aí muitos deles se voltaram para a versão mais sinistra desse ramo, a pirataria. E o Eduardo Tate foi um desses. Foi parar na ilha de Nova Providência, onde hoje é as Bahamas. Lá era uma ilha praticamente inabitada, onde piratas eram sempre bem-vindos. O porto de Nova Providência era aberto aos piratas e os bandos passavam por lá com tranquilidade. Foi lá que ele conheceu o capitão Benjamin Hornigold e passou a trabalhar para ele. Eduardo tinha o dom e rapidamente ele virou protegido do capitão e o segundo no comando da frota pirata. Benjamin viu um talento nato no Edward. Em só um ano, o capitão Hornigold promoveu o Eduardo a capitão de uma parte da frota dele para ele comandar sozinho uma tripulação de 70 piratas. Começava aí uma carreira meteórica cercada de sucesso, terror e muita riqueza. Só o fato do Eduardo Tate ter sido promovido a capitão já prova muitas coisas sobre ele. Primeiro é que provavelmente ele tinha mais que um dom, ele tinha conhecimento, algum tipo de estudo. Afinal, não é qualquer marujo, por mais capacitado que seja, que pode comandar e gerenciar um navio. É preciso saber ler e escrever, fazer contas, saber navegar como profissional. E nada disso era comum para as pessoas do século XVIII, ok? Mas Eduardo dominava tudo isso. E foi com essa parceria, praticamente uma sociedade com o capitão Hornigold, que eles escalaram o empreendimento. Agora, com 2 capitães liderando navios piratas, eles faziam muito estrago na costa leste americana. Desde lá em cima, na Carolina do Norte, até Cuba, eles seguiram saqueando navios mercantes todo tipo de tesouro da época, desde ouro a tecidos, de alimentos a pedras preciosas, bebidas alcoólicas e especiarias. Foram muitos saques bem-sucedidos, muitos. Mas mesmo assim o capitão Edward e o capitão Hornigold se desentenderam. O capitão Hornigold não queria se meter com a marinha britânica, que era mais forte da época. Para ele já estava de bom tamanho saquear os navios particulares, principalmente os da Espanha. Já o Eduardo não queria se limitar, ele topava assaltar qualquer navio, ele queria ir para cima não importa de quem, e acabou realizando alguns saques que o Hornigold não gostou. Foi um desentendimento que envolveu até a tripulação dos navios deles, até que em 1717 o capitão Hornigold se aposentou, aceitou o perdão do rei e deixou de ser um pirata. E foi aí que o Eduardo Tate foi declarado oficialmente como o único comandante de toda aquela frota pirata. Bom, foi aí, quando ele tinha o poder, uma frota de 3 navios e uma tripulação de quase 200 piratas só para ele, que ele decidiu deixar a marca dele e virou um dos capitães piratas mais temidos da história. A essa altura da história, ele já comandava mais homens e tinha mais armas do que qualquer outro pirata que se tinha notícia. Foi aí que ele ficou imparável. No final de 1717, no Mar do Caribe, ele capturou um navio negreiro francês chamado Concorde. O navio transportava pessoas escravizadas para a Guiana Francesa e estava armado com 14 canhões. Eduardo rendeu o navio francês e convidou a tripulação dos escravizados a se juntarem à frota pirata. Alguns aceitaram, outros não quiseram. Ele então libertou quem não quis se juntar a ele e tomou um navio francês. Então ele reforçou o armamento do navio para 40 canhões e rebatizou ele como Queen Anne's Revenge, ou A Vingança da Rainha Anne. E esse virou o navio mais lendário da Era de Ouro da pirataria. Foi a partir daí que ele decidiu ir além. Ele deixou os cabelos e a barba crescerem para tamanhos extravagantes para a época. A barba na parte de cima crescia até perto dos olhos. Na parte de baixo era extremamente longa e ele trancava a barba e amarrava com fitas. Os cabelos pretos também ficaram muito compridos. E foi aí que ele deixou de ser Eduardo para sempre e passou a ser chamado pelo nome que ecoa até hoje: Barba Negra.
Esse já era assustador por si só, mas ele passou a colocar pavios e fósforos acesos no chapéu, nos cabelos e na barba. Sempre que acontecia uma invasão, ele acendia os pavios e ele entrava no convés do oponente envolto em fumaça e cheiro de enxofre. Isso fazia a presença dele parecer uma aparição do inferno. Tudo isso era artifícios psicológicos para ganhar cada vez mais respeito e conseguir uma rendição rápida das vítimas. Ele chegava assim, sendo muito alto, com roupas escuras, imponente, né? Com ar de perigo, envolto em fumaça e cheiro de enxofre. Tudo de propósito, tudo fazia parte do espetáculo. Ele queria ser temido de todas as formas, não só quando estivesse roubando, mas queria ser temido só de ser olhado, só de citarem o nome dele. E por causa dessas aparições, muitos que sobreviveram à presença dele diziam que ele parecia o próprio Satã. Imagina só, você no navio mercante, já com a tensão de um navio pirata se aproximando. O navio ancora bem próximo e a invasão começa. Você sabe que vai ser um roubo seguido de um banho de sangue. E no meio desse caos, o próprio Barba Negra, como se tivesse saído das labaredas do inferno bem na sua frente. Foi assim que a reputação dele se espalhou rapidamente por todo o Oceano Atlântico. Como todo bom pirata, o Barba Negra também tinha uma Jolly Roger, né? Uma bandeira pirata, que geralmente indicava sempre a mesma coisa, o perigo. Mas a bandeira do Barba Negra não era só uma caveira de ossos cruzados. A dele era diferente e única. A bandeira do Barba Negra era um esqueleto com chifres, simbolizando o próprio demônio, segurando um arpão e uma ampulheta enquanto mira o arpão direto para um coração. Foram anos saqueando navios, um após o outro, sem parar. Foram tantos que até hoje a história não conseguiu definir um número certo de navios que ele roubou. O navio principal, o Queen Anne's Revenge, era praticamente uma máquina de guerra. Só de ouvir falar o nome desse navio, as pessoas gelavam por dentro, porque eles sabiam, aquele era o navio do Barba Negra. A fama já havia se espalhado. Com a fama vem as consequências. As autoridades começaram a caçar o Queen Anne's Revenge e o Barba Negra. Na época, os Estados Unidos ainda era uma colônia britânica. Então o rei da Inglaterra contratou um corsário, um cara chamado Woodes Rogers, para caçar o navio do Barba Negra e acabar com a farra dos piratas. Sabendo disso, o Barba Negra ria por dentro, porque ele sabia que ele e a tropa dele eram muito mais numerosos, muito mais perigosos do que qualquer mercenário que o rei poderia pagar. Então ele simplesmente continuou fazendo o que ele fazia de melhor, saquear. Mas ele sabia que com o Woodes Rogers a coisa ia ter que ser diferente. O jeito mais fácil que o Barba Negra fazia os roubos era simplesmente bloqueando a entrada dos principais portos comerciais da América do Norte. Ele parava os navios dele em pontos estratégicos e aguardava. É como um predador na floresta. Quando os navios de mercadoria se aproximavam para deixar-o levar as mercadorias mais preciosas da época, ele fazia o show dele. E sempre dava certo. O diferencial é que ele preferia exercer a influência sobre os marujos e reféns dele do que ele próprio praticar violência. O Barba Negra sabia que poder é muito mais do que saber empunhar uma arma. É ter pessoas para fazer isso instantaneamente, assim que ele mandasse. E mesmo assim, existem relatos que muitas vezes o Barba Negra era cuidadoso com os prisioneiros, né? E que o foco eram os saques e não a matança. A fama de perigoso e a imagem de um homem infernal já faziam todo o terror por ele. E é por essas e outras que a fama dele se espalhava como um rastro de pólvora. Deixar sobreviventes que iam se lembrar para sempre da presença implacável e demoníaca dele era muito mais vantajoso para manter a fama dele lá em cima. Daí, sabendo que o Woodes Rogers tinha deixado a Inglaterra a pedido do rei para caçar ele, o Barba Negra imediatamente deixou o porto nas Bahamas e subiu a costa até Topsail, na Carolina do Norte, que até hoje se chama Enseada Beaufort. Por muito tempo, a história contou esse ocorrido como um acidente de percurso, mas o Barba Negra sempre soube exatamente o que estava fazendo. Chegando lá, pronto para a batalha, Queen Anne's Revenge bateu num banco de areia e naufragou. Outro navio dele chegou para prestar socorro e também foi danificado para sempre. Parecia um golpe de sorte para o caçador que foi lá a pedido do rei. Ele nem precisou fazer muito para que o principal navio do Barba Negra fosse parar no fundo do mar. Mas o Barba Negra ria por dentro com essa ideia. Afinal de contas, alguém achava mesmo que tudo aquilo foi um acidente? Logo com ele tão experiente, a continuação da história do navio só vai ter alguma resposta quase 300 anos depois. E eu te conto no final do vídeo. Sem o navio principal dele, né, e com o caçador na cola dele, o Barba Negra resolveu pôr em prática uma estratégia impensável. Ele fez um acordo com o governador da Carolina do Norte, um cara chamado Edward Eden, e ele passa a ser corsário de novo. O governador permitiu que o Barba Negra usasse o próprio navio restante, o The Adventure, e atacasse os navios inimigos na costa americana, voltando aquele mesmo trato do passado, né? 80% do roubo para o Barba Negra e 20% para a colônia americana. Parece loucura, mas pensando friamente, pensa. É melhor ter um pirata como o Barba Negra do seu lado, atacando só os seus inimigos, do que solto por aí, atacando seus navios também. O governador achou que tinha feito um ótimo negócio, mas o Barba Negra era tudo menos louco. Só com essa tática, ele conseguiu se livrar do Woodes Rogers, que tinha vindo da Inglaterra, só para caçar ele. Recebeu o perdão do governador por todos os crimes cometidos até ali e ainda tinha licença para atacar certas embarcações por aí. Ele se estabeleceu na localidade de Bath, morando perto da casa do governador, durante julho e agosto de 1618. Nessa época ele se casou pela 14ª vez com
uma moça de 16 anos, filha de um fazendeiro. Foram meses tranquilos que ele era praticamente uma celebridade local. E chegou até a ser convidado para jantares para contar os proezas da vida do pirata. O governador, que era o vizinho dele, permitiu que ele navegasse numa missão como corsário para São Tomás, no último navio dele, The Adventure. E essa foi a oportunidade que o Barba Negra esperava. Em poucas semanas ele tinha voltado à pirataria. Mas naquele mesmo mês, o governador da Pensilvânia, William Keith, emitiu um mandado de prisão contra ele. E seria ali, ainda em 1718, depois de 3 anos saqueando e roubando navios inteiros para ele mesmo, que a carreira e a vida do pirata mais emblemático da história encontrou um fim. O governador do estado da Virgínia também ordenou que a guarda costeira capturasse o Barba Negra a qualquer custo. Essa missão ficou nas mãos do tenente Robert Maynard. Ele passou 3 meses nessa missão investigando qualquer rastro do Barba Negra, até que na noite de 21 de novembro daquele ano, ele avistou um navio pirata ancorado na ilha de Ocracoke, e sem saber, a partir dali, ele também ia entrar para a história. Era uma noite escura, e ele teve medo da região. Então ele decidiu que só ia aproximar o navio dele quando fosse de manhã. Enquanto isso, ele proibiu qualquer circulação de navios naquela região, para evitar que qualquer um avisasse sobre a emboscada, né? Do outro lado da ilha, Barba Negra passava uma noite tranquila com comida, bebida e música, né? Apesar de estar com uma tripulação bem reduzida, com cerca de 20 e poucos homens. Amanheceu e o Barba Negra nunca poderia imaginar que aquele seria o último raiar do sol que ele veria. Quando ele se deu conta, o navio do tenente Maynard já estava bem perto. Ele gritou e perguntou quem era. O tenente Maynard respondeu que só dele olhar já poderia saber que eles não eram piratas, mas queria entrar a bordo do navio dele assim que pudesse. Barba Negra ficou cheio de raiva, tomou um gole de bebida e xingou aquele desconhecido do outro navio e prometeu que não teria clemência se pegasse ele, da mesma forma que não iria pedir clemência se ele fosse pego. O tenente aproximou a embarcação e os canhões do navio do Barba Negra entraram em ação. Ele bateu em retirada e nessa hora o Barba Negra cortou o cabo da âncora do navio dele e a tripulação levantou as velas e o navio fez uma manobra rápida apontando os canhões mais uma vez em direção ao navio do tenente. Os navios ficaram mais próximos e as duas tripulações começaram a trocar tiros até que o navio do Barba Negra encalhou no obstáculo perto da praia. Foi aí que o tenente percebeu e mandou os marujos jogarem coisas para fora do navio para ele ficar mais leve e não encalhar também. Ainda assim, o Barba Negra não tinha se dado por vencido. Ele atirou os canhões contra os navios do tenente e a artilharia foi devastadora. Em poucos instantes, o tenente já tinha perdido 1/3 do potencial de batalha. Mas o tenente manteve muitos dos marujos dele abaixo do convés para se protegerem até a hora do combate. A essa altura, o Barba Negra sentiu o sangue correr mais rápido. Era o momento da batalha que ele mais gostava. E aí chegou a hora. Os dois navios ficaram próximos o suficiente para as tripulações lançarem os ganchos e cordas umas contra as outras. Os tripulantes do Barba Negra finalmente entraram no navio do tenente, que parecia vazio. Eles foram surpreendidos com tiros dos marujos que estavam escondidos. O Barba Negra não tinha medo da luta. Ele já tinha vencido todas as outras dele. Para ele era um prazer tudo que envolvia pirataria. Os planos, os saques, a violência, o teatro do terror. E até as batalhas começam aí. Tanto que nessa luta em específico, um dos soldados comandados pelo tenente atingiu o Barba Negra na coxa e ele reagiu de um jeito que só poderia ter agido. Ele sorriu e parabenizou o jovem dizendo, muito bem. Mas apesar de toda a diversão, essa foi a última batalha do Barba Negra. Nessa mesma luta ele acabou cercado. No fim ele foi atingido por tiros e perfurações de espada. O tenente Maynard tinha acabado de atingir a glória, entrando para a história como o cara que derrotou o pirata mais temido do mundo. O tenente examinou o corpo do Barba Negra e conseguiu contar os tiros. Ele tinha sido atingido 5 vezes e tinha cerca de 20 cortes de espada. Então, depois de matar o inimigo, o tenente Maynard decapitou o Barba Negra e pendurou a cabeça dele lá em cima, no mastro do navio, para que ele fosse visto derrotado por onde o navio passasse, por toda a costa leste dos Estados Unidos. Era um troféu macabro, mas até isso combinava com a presença sinistra que o próprio Barba Negra sempre quis impor. O resto do corpo do Barba Negra foi jogado no mar e se perdeu. O prêmio em dinheiro por capturar o Barba Negra foi de 400 libras, mas o prêmio foi dividido com a tripulação. Mas apesar da bravura e o sucesso do tenente Maynard, ele não foi promovido e ficou no esquecimento. Enquanto isso, o nome do Barba Negra continuou sendo repetido para sempre. Desde aquela época já começaram a surgir superstições contando o avistamento do fantasma do Barba Negra assombrando navios, ainda procurando a cabeça dele. Luzes inexplicáveis no mar são muitas vezes chamadas de luzes de Teach, o sobrenome original dele. Edward Teach foi um dos maiores piratas da história. Até hoje ele é conhecido por todos os feitos que ele conseguiu nos míseros 3 anos de atuação na pirataria. Ele era especialista em saquear embarcações espanholas, muitas vezes cheias de ouro dos Incas e dos Maias. Por ter tido uma das carreiras mais bem-sucedidas entre os piratas da época, ele acumulou um tesouro de mais de 1 milhão de libras.
nos dias de hoje, seria uma fortuna por volta de 100 milhões de dólares. Mas onde está essa fortuna? Até hoje ninguém sabe. Antes de morrer, o Barba Negra teria dito que só ele e o diabo sabiam onde o tesouro dele estava. Qual que conhece mais tempo que quero entender? Até hoje, cientistas e caçadores de tesouro amadores buscam esse tesouro. Em 1996, um grupo de mergulhadores encontrou o naufrágio de alguns dos navios do Barba Negra, inclusive o Queen Anne's Revenge. Mais de 400 mil itens já foram recuperados desse navio, que dá uma dimensão absurda do poder do Barba Negra. Eles confirmaram que o navio tinha 40 canhões e várias armas, mas o tesouro não estava lá. A hipótese mais aceita é que lá no passado, quando Barba Negra acidentalmente naufragou no banco de areia, poderia ter sido mais um espetáculo montado por ele para se livrar do caçador. E que, na verdade, ele já teria tirado todo o tesouro do navio antes de afundar ele de propósito. Em só 3 anos, o Barba Negra fez o suficiente para enriquecer, viver tudo o que a vida tinha para oferecer, desafiou a autoridade e colocou o próprio nome na história. Até hoje ele inspira pesquisas, livros, filmes e quadrinhos. E vídeos, né? Mas o que pouca gente sabe é que o Barba Negra raramente matou desnecessariamente. A tática dele era o medo, teatro, a barba em chamas, o silêncio antes do tiro. Dezenas de capitães se renderam só por ver o vulto dele antes que qualquer canhão atirasse. Ele cultivou a aura para evitar carnificina. Ele cultivou a ideia de monstro para salvar homens. Ao mesmo tempo ele foi contrabandista, saqueador, inimigo direto de comerciantes, escravistas. É contraditório, porque o mundo era contraditório, né? E é por isso que a figura resiste. Bom, essa foi uma história extraordinária que a gente contou pra vocês, mais real. Se você quer uma história mais simplista, comenta aqui embaixo, dá uma dica pra gente. A gente quer trazer a sua história, a sua dica, a sua sugestão aqui pro canal. Sempre sob a perspectiva de alguém que vivenciou essa história. E é mais importante pra gente que você se inscreva nesse canal. A sua inscrição ajuda a gente a perceber que esse projeto tá funcionando. Por mais que sejam vídeos esporádicos, que são difíceis de fazer, né? Pra gente trazer esse conteúdo aqui dentro. Muito obrigado por isso. Até a próxima. Valeu. Fui. En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Cuando estoy jugando, porque me alimenta con mis amiguitos. Le gusta, los alimenta, permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Dulce de leche, y chocolate, vainilla. Permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Anto, tú no sabes cuánto yo me soñaba tenerte en este podcast. Ay, muchas gracias. Estoy súper emocionada. De verdad es un sueño para mí tenerte acá, porque sé que cuando cuentes tu historia y lo que has tenido que atravesar para ser la mujer que eres hoy, pues muchas personas se van a sentir inspiradas. Pocas veces hemos hablado de lo que vamos a hablar hoy y quiero conocer tu historia. Mejor dicho, todo lo que estamos hablando antes de empezar el podcast, quiero que lo empecemos a contar desde ya. Entonces quiero que te presentes, quién eres, a qué te dedicas en este momento. Bueno, mi nombre es Antonia, yo tengo 22 años, soy de Andes, de un pueblo aquí del suroeste de Antioquia. Estudio comunicación audiovisual, voy para el 4º semestre y soy modelo. Y se nota que eres modelo. Además, pues, una modelo hermosa. Claro. Me muero por conocer tu historia, por conocer tu infancia, sobre todo porque no debe ser nada fácil sentir que estamos en el cuerpo que no nos pertenece. Entonces, antes me estabas contando que no hubo como un momento en específico donde tú dijeras, ok, soy una mujer en el cuerpo de un hombre, pero seguramente en ese camino en tu infancia empezaron a pasar cosas. ¿Cómo te empezaste como a ser consciente que eras una mujer? Pues, o sea, yo siempre fui muy diferente como a los niños de mi edad. No me gustaba relacionarme con ellos y de hecho como que ellos tampoco conmigo, porque yo siempre era muy femenina. Okay. Yo siempre estaba con las niñas, jugaba con ellas, como que... nos hacíamos como si fuéramos personajes femeninos y yo siempre escogía como la más regia. Okay. Entonces sí, siempre fui como muy de las niñas y siempre sabía, pues siempre supe que yo era diferente. Entonces como te dije, no hay como un momento específico en el que yo diga como ok, soy mujer, sino que siempre lo supe. Siempre supiste. Solo que como socialmente no estaba como muy bien visto el hecho de ser una persona trans, como que una misma también internaliza esa transfobia y yo me negaba pues yo no me permitía ser Antonia. Entonces
Cuéntame, ¿cuándo nace Antonio? Ok, yo, como te conté, pues toda esta transfobia internalizada, como que yo me inventé como un personaje, como un alter ego. Yo tenía más o menos 5 o 6 años. Entonces, pues ese personaje era una mujer y a ese alter ego le nombré Antonia y solamente me permitía hacer como en espacios seguros. Mi abuela siempre fue súper alcahueta conmigo, pues mi abuela materna. Y yo salía del colegio y me iba para la casa de ella, me tenía como muñecas, me compraba brillitos, anillitos. Entonces yo llegaba allá y yo me transformaba en Antonia. Yo toda la tarde jugaba con mis muñecas, como que me metía en meras películas así, como en mera fantasía. Y ya, o por ejemplo cuando me quedaba sola en mi casa, me vestía con la ropa de mi mamá, usaba los tacones de ella. Y ahí era cuando me permitía ser Antonia, pero... O sea, ¿en tu familia encontraste un lugar seguro? ¿Siempre te apoyaron? Total, o sea, desde siempre, porque yo antes de salir del closet como una mujer trans, yo salí del closet como un hombre gay. Y... O sea, la transición primero fue, soy un hombre gay. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Toda mi adolescencia, desde los 12 años hasta los 19. Y siempre tuve como un apoyo incondicional de mi familia, nunca hubo como pues momentos malucos o discriminación. Okay. Entonces primero te declaraste como hombre gay y ya a los 19 años, ¿qué pasa? Yo en el 2018 entré a un colegio de monjas. Entonces para poder entrar ya tenía que tener como una entrevista con la rectora, que era una monja. Y lo primero que me dijo fue: no te puedes dejar crecer el cabello más, porque otra cosa es que yo siempre he tenido el cabello largo. Desde los 12 años me lo empecé como a dejar crecer del todo. Entonces siempre fue como largo. Y yo usaba mucho maquillaje porque yo tenía un brote de acné y eso me causaba demasiada inseguridad. Entonces siempre iba como a clase con base, desde el polvo, o sea, todo full glam. Y ella me dijo como: no te puedes dejar crecer más el cabello, de hecho pues no te podrías como cortar tu me dijo como: no puedes usar maquillaje, no puedes dejarte crecer las uñas, no puedes usar jumper, que pues yo de hecho no pensaba en ese momento eso porque estaba como en negación conmigo misma. Entonces yo me identificaba como una persona no binaria y era muy andrógina. Entonces igual yo siempre llevé la contraria, iba maquillada, mis uñas largas. O sea, entraste al colegio de monjas. Dios. Entré al colegio. Yo, la verdad, fui como muy mala estudiante, como en el colegio, pero en los últimos 2 años me fue súper bien. De hecho, como que me gradué con honores. ¿En serio? Sí. Entonces, bueno, salí del colegio y me empezaron a salir como colaboraciones con marcas locales, pues como de modelaje. Pero ahí todavía eras hombre gay. Sí, ahí era Juan Andrés, que ese es mi nombre muerto. ¿Se dice así, sí, nombre muerto? Dead name, pues el nombre antes de la transición. Y pues como te digo, súper femenina, todo. Y me empezaron a salir como colaboraciones. De hecho, el día de mis grados no asistí porque estuve aquí en Medellín, pues en unas fotos. Y conocí a unas personas increíbles que son mis amigos en estos momentos, que siento que he aprendido demasiado de ellos y me han ayudado mucho como en este proceso y siempre han estado como muy presentes. Entonces fueron como mero apoyo literal, tu grupo de apoyo, tu red de apoyo. Total. En ese momento ya empezaste con tu transformación. ¿Cómo fue eso? Yo empecé como a vestirme más femenina, como a usar crop tops, camisetas cortadas, porque pues en mi adolescencia, que yo te conté, pues como era una persona no binaria y sí usaba como jeans de mujer, maquillaje, pues el cabello largo y todo, pero me presentaba como Juan Andrés. Y en ese momento fue que yo empecé como con esas pintas como: no, tienes que empezar como así. Has esperado mucho tiempo, pero ya tienes que vivir tu vida como así, no puedes vivir como por los demás. Y bueno, llegó la pandemia y eso fue como
lo peor. Pues yo sé que eso como para la mayoría de personas fue horrible, Sí. pero para mí en especial como que me afectó mucho emocionalmente. Mi salud emocional estaba súper mal, mi salud física también, porque yo me dormía tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana y me levantaba a las 5 de la tarde y yo no veía luz del sol. Yo me mantenía encerrada en mi habitación viendo series, comía súper mal, literal, solamente me alimentaba de sucaritas o Dios. de cereales y dejé como las tiendas alrededor de mi casa sin nada. Sin nada. Y entonces, cuando se empezó a normalizar todo, mi salud física fue como se me empezó a caer el cabello, el autoestima estaba por el suelo, tuve otro brote de acné, todo mal. Y subí de peso, entonces yo dije como, pues, se está haciendo tarde, tienes que hacer algo por ti. Y empecé como a comer más saludable, empecé a hacer ejercicio, salí a montar bicicleta, a trotar, todo. Y otra cosa que empecé a hacer fue automedicarme. Terrible. O sea, no se lo recomiendo a nadie. Es como, yo estoy consciente de que es algo peligroso, pero me ayudó mucho con mi disforia. ¿Pero te automedicaste en qué? ¿Como hormonalmente? O sea, empezaste a tomar hormonas sin tener el consentimiento de ningún médico. Ningún médico, porque yo intenté hacerlo como de manera, pues con un profesional y pues en un pueblo. O sea, las veces que pedía cita con un médico general me tocaban con unos señores, sí, no me quiero pues súper mayores que no entendían como el tema, no sabían qué hacer y era como que me sentía también como un poco discriminada. Entonces yo me frustré y dije como no, hazlo tú misma. Y empecé a investigar en internet, como a leer artículos, ver videos de mujeres trans, a preguntarle a amigas, todo. Y empecé a automedicarme. Me fue bien, pero pues no era la fórmula que yo debería estar tomando. Claro. Y bueno, empecé como todo este proceso. Luego entré a la universidad. Mi primer semestre fue virtual, que fue en el 2021. Como a finales del 2020 y a comienzos del 2021, porque el semestre está como corrido. Y tuve una clase de lingüística con una profesora increíble. Y el final del semestre era como hacer un discurso. Yo era como, ¿qué hago? ¿Qué escribo? Pues como que me la pasé varios días pensando en eso. Cuando se me ocurrió la idea como, voy a hacer un discurso sobre mí saliendo del closet como una persona trans. Y fue demasiado emocionante. Yo literal me senté a escribir y todo fluyó súper bien. Me fue súper bien, o sea, me saqué un 5, como que... O sea, estamos hablando que realmente eres Antonia, pues desde que tenías 6 años, pero la transformación como tal es hace nada, hace un año y medio. Sí, no, y entonces eso fue el 17 de enero de este año. O sea, tienes la fecha y todo, sí, porque tuvo que haber sido muy emocionante. Es un cumpleaños, es como... volver a nacer. Total. Entonces, luego de ese final y como la profesora me hizo como una retroalimentación súper linda y ahí fue como cuando me dio como ese empujón. Yo dije, tengo que hacerlo público. Entonces, antes de contarle a mi familia, de contarle a alguien, lo que hice fue como un post en Instagram. Dios mío, Antonia. O sea, a todo el mundo de una vez. Wow. Y fue demasiado abrumado, pero como en el buen sentido, porque recibí mucho amor, o sea, como que la gente me reposteó, me escribía mensajes súper lindos, como demasiado apoyo. Y yo, o sea, fue increíble. Y ahí fue cuando me puse a pensar como, ok, tengo que decirle a mi papá. Eso era lo que más me preocupaba. Y no por el hecho de que mi papá no me aceptara, sino que era como más un raye mío. Como que va a pensar, pues como de pronto lo va a decepcionar. Y todo lo contrario, o sea, él fue súper... Ay no, yo lo amo, él es increíble. Passengers, our driver pues, announced a 30-minute break. Yo ya vi mi vida, Please your tienes que seats vivir la at the vida end of your break.
creo que eres afortunada. Demasiado. Porque a muchas personas en tu mismo proceso es muy probable que sus familias no hayan sido como una red de apoyo, entonces eso es algo lindo. Total, no, y yo soy muy consciente de que soy una persona muy privilegiada y agradezco demasiado, como que soy muy agradecida por eso. Ok, entonces empezaste como a automedicarte, pero ya en este momento estás en un proceso como bien, con todas las de la ley, con endocrino, psicólogo, todo. De hecho, la primera cita que tuve con mi endocrina, yo le conté pues como lo que estaba tomando y me dijo como, me encanta lo que estás haciendo, me mandó la misma fórmula. Ah, bueno, por lo menos, o sea. Sí, o sea, yo ya estaba como súper, pues yo ya había investigado mucho sobre el tema y había probado muchas cosas y ya pues como lo que tengo en ese momento me sirvió demasiado. ¿Y lo que estás tomando es para lograr qué? Bueno, primero hay que bloquear la testosterona. Entonces tomo pues como unos bloqueadores de testosterona. También tomo estrógenos y cada 15 o 20 días me inyecto progesterona. La progesterona simplemente es como para crecer los senos, pero sí, es lo que yo... En este proceso, ¿te gustaría hacerte reasignación de sexo? No, la verdad no es algo que quisiera, pues yo disfruto mucho de mi pene, entonces amo eso. Sí, no me lo quitaría, aparte de esa cirugía es demasiado fuerte. Es fuerte. Demasiado fuerte, entonces no lo haría. Es fuerte y además se pierde muchísima sensibilidad y la verdad es que los genitales están hechos para sentir. Total. Si se cortan terminaciones nerviosas, pues claramente la sensación no va a ser la misma, la recuperación es súper agresiva, es demasiado fuerte, entonces... Ok, sabes que tengo como una pregunta que desde que supe que ibas a venir al podcast como que me la hice. Tú empiezas a salir con alguien y tú eres una mujer hermosa, o sea, es muy probable que la gente te ve y ves una mujer, ¿cierto? Tú eres una mujer, pero cuando empiezas a salir, por ejemplo, con un hombre y ese hombre es heterosexual, ¿qué pasa? No, pues sí. ¿De entrada tú les dices o cómo es? No, pues o sea, yo siento, pues tú me ves en la calle y tú puedes decir como, ok, esto es una mujer trans. O sea, no es como que sea muy difícil deducirlo. Entonces, la mayoría de hombres con los que he estado siempre, pues desde momento cero, saben que yo soy una mujer trans. Yo no tengo que decir como, ay, mira, lo que pasa es que yo soy una mujer trans. Pues no es como mi carta de presentación. Entonces, no he tenido problema con eso. Cero lío. Buenísimo. Eso es algo bueno porque pues debe ser complejo. Sobre todo porque, ¿sabes? Yo que siento que es que muchas veces los hombres heterosexuales son bien cerrados. O sea, son heterosexuales y son heterosexuales muy rígidos. No te permiten como experimentar pues la sexualidad es como algo súper amplio. Es muy amplio. La gran mayoría de hombres heterosexuales no se permiten experimentar y si conocen una mujer transgénero, pues es difícil para ellos solo el hecho de pensar que de pronto ven a una mujer pero que tenga pene. Y les parece contradictorio, pero es como que es una mujer, su identidad de género es una mujer y si te parece atractiva es por algo. Ajá. Es que creo que ahora han cambiado muchas cosas. Creo que han llegado muchas mujeres que han tenido el valor de enfrentarse a la vida pública y que cuando... Y que nos han abierto el camino a muchas. Y que son hermosas además. Total. Pues que más de un hombre heterosexual es como, sí, ok, está muy hermosa esa mujer. Total. Lo que pasa es que es complejo. O sea, siento que para la sociedad todavía es como difícil, ¿no te parece? De hecho, yo siendo de un pueblo como que no tenía esos referentes, como que no veía como esa persona. Yo sabía que era una mujer trans hasta que tenía como 12 años. Y yo empecé a verlo desde internet, como videos de mujeres trans, como redes sociales, todo eso. Y eso ha sido lo que ha abierto el camino para muchas. Que se sienten identificadas y es como que yo puedo ser así. ¿Cómo recuerdas tu primera experiencia sexual siendo Antonio? ¿Siendo Antonio? Sí, porque Juan Andrés ya está muerto. Total. Yo quiero conocer la experiencia tuya de hoy, lo que eres hoy. La verdad fue muy chimba porque fue con una persona con la que tuve una conexión muy bonita. Fue como la primera persona con la que yo sentí como una conexión emocional. Entonces fue algo muy romántico, el sexo fue increíble porque yo no sé si es como solamente algo mío, pero desde que yo empecé a tomar hormonas, pues obviamente
al bloquear testosterona como que no, pues yo no produzco semen, entonces yo no me vengo y empecé a experimentar como el orgasmo de una manera súper diferente. Sin eyacular. Total, y es increíble, como que yo cuando era Juan Andrés y tenía sexo y me venía como que hasta ahí como que ya. ¿Y ahora? Ahora, no sé, es súper diferente. ¿Puedes tener más orgasmos en un encuentro? ¡Ay, wow! Y es increíble. Eso me encanta, porque mira que pues para la gran mayoría de los hombres cuando eyaculan pierden su energía vital, entonces es muy difícil que puedan volver a tener un orgasmo y más aunque tengan nuevamente una eyaculación, entonces aprendiste a disfrutar el sexo como de una manera diferente. Sí, total. Y se siente increíble. Ay, lo máximo, eso me encanta. Con el tema de las hormonas, ¿has tenido problemas de erección?